agora vamos à nossa segunda parte, convidando aqui o Braulio Bessa para se juntar a nós. Eu sou de uma terra que o povo padece, mas não esmorece e procura vencer. Da terra querida que a linda cabocla, de riso na boca, zomba no sofrer. Não nego meu sangue, não nego meu nome, eu olho para a fome e pergunto, o que há? Eu sou brasileiro, filho do Nordeste, sou cabra da peste, sou do Ceará. Bom dia. Você está sendo hoje convidado para participar de uma mesa sobre finanças pessoais, Bruno. Você imaginou que algum dia você está sentado ao lado da Nath e do Gustavo para falar sobre poesia e dinheiro e essa relação disso na sua vida? É para dar o exemplo do que não fazer, eu acho. Modesto. Eu acho que não. Você pode falar com muita propriedade, porque você já ouviu alguma vez na sua vida o que eu ouvi, né? Gustavo, você vai escrever num país que as pessoas não leem, mas você vai trabalhar com poesia num país que as pessoas não compram poesia? Eu estou me sentindo aqui na mesma posição, quando eu fui convidado para ir lá no programa de Fátima, a primeira vez. E aí eles disseram, olha, a gente vai trazer um menino do Ceará, de 16 anos de idade, estudante de escola pública, da periferia de Fortaleza, nordestino, cearense, que teve a maior nota do Enem no país naquele ano. Acertou 95% das questões. E aí a Fátima pensou em você para você estar no palco junto ao lado desse menino. Eu digo, eu vou fazer o que é isso? É para a Fátima dizer, aqui é o cearense que deu certo e esse outro... Mas essa história de viver de poesia, eu nunca pensei em ganhar dinheiro com isso. Eu não tinha exemplos que eu pudesse ver, rapaz, todo poeta que eu conhecia era lascado, igual a mim. Principalmente poeta que escreve literatura de cordel, num país desestimulado a valorizar o poeta popular, a cultura popular de raiz. Eu nunca achei que fosse ganhar dinheiro com isso. É porque quem faz sucesso, quanto custa um cordelzinho? Um cordel? É. R$5. R$5, na verdade. Dos outros. Meu, era mais caro. Faz sentido. Mas olha, o Braulio, ele tem muito para contar. A primeira palestra que eu fiz de finanças pessoais, que aliás estava morrendo de medo porque eu era repórter ainda, fiquei com medo que me demitissem, né? Porque eu estava fazendo aquela palestra de finanças, foi numa feira do empreendedor de Sebrae, em Caruaru, e aí eu ia falar primeiro e depois vinha o Braulio, né? Naquela época o Braulio já era, né, do casting de Fatia, da Fátima Bernardes, né? E eu era ninguém. E aí fui lá toda, né, nervosa e tal, fiz a palestra e tal, não sei o que, algumas pessoas aplaudiram, né, outras não. E aí fiquei para ver a palestra e eu falei, nossa, mas esse cara é muito Me Poupe, porque a história dele, do casamento dele que ele conta nas palestras, é linda, e eu fiquei encantada. Eu falei, nossa, mas esse cara tem que escrever para o Me Poupe, já no meu pensamento megalomaníaco. De repente ele consegue, ele pode ser um colaborador, né, já pensou? A história é incrível, conta para quem não conhece. Resumida que essa história vale a pena. Eu acho que vale, inclusive, contar essa história de palestra, né? Porque eu nunca sonhei em ser palestrante, nunca achei que isso fosse possível. Então, só para contextualizar. Acho que nenhum bom palestrante sonhou em ser palestrante. Está lá contando uma boa história. Né? Para contextualizar, eu sou de uma cidade de 18 mil habitantes no interior do Ceará. Teoricamente invisível para o poder, para a mídia. E aí, em 2011, eu botei na cabeça que ia falar para 1 milhão de pessoas através de poesia, usando a literatura de cordel, que era algo visto como ultrapassado, coisa do matuto. E eu disse, eu vou trazer isso aqui para dentro de uma plataforma tecnológica, que era essa explosão de redes sociais, e vou apresentar a poesia, a literatura de cordel para 1 milhão de pessoas. Vou falar para 1 milhão de pessoas, eu botei isso na cabeça, sem dinheiro, com um computadorzinho já em cima da mesa da cozinha. Em 6 meses, o conteúdo que eu gerava lá no Alto Santo alcançava 40 milhões de pessoas já, sem R$1 de investimento em divulgação, essa coisa toda. E aí um dia me ligaram de Maceió, um rapaz de Maceió com uma conversa muito bonita,
E Braulio Bessa, rapaz, você sem sair de uma cidade de 18 mil habitantes, no sertão do Ceará, criou um movimento virtual que causa um impacto, né, cultural, educacional em 40 milhões de pessoas nesse país. Meu amigo, aí ele disse um negócio que eu achei bonito: você é um grande empreendedor social. Eu achei massa. Eu não sabia o que era. Aí eu digo, deve ser bom para ele dizer na minha cara, né? Porque coisa ruim o povo diz pelas costas. Aí quando ele disse isso, eu disse, eu sou, né? E aí ele falou, você tem um grande, mais chique ainda, ele disse, você sabia que você tem um grande case de sucesso? Eu digo, eu tenho, macho. Ele tá dizendo. E aí nessa conversa, esse cara disse, cara, geralmente esses empreendedores sociais com cases de sucesso, eles sempre têm uma palestra, contando um pouco da sua história, das estratégias e tal. Você não tem uma palestra, não? Eu, naturalmente, eu disse, tenho. E é boa. Duas mentiras, né? Nem eu tinha, nem era boa. Mas acreditava. Acreditava. E aí foi quando ele disse, deu certinho. Quando ele disse, deu certinho, eu já me arrependi da mentira. Eu pensei que ele tinha perguntado por perguntar. Aí ele disse, olha, vai acontecer em Maceió o Encontro Brasileiro de Estudantes de Administração. Que diabo eu tinha a ver com estudantes de administração? E um evento gigante, 1.500 pessoas, 9 palestrantes renomadíssimos, palestrantes que já palestraram em Harvard, em Oxford, não sei o quê. Eu digo, ele está dizendo isso para eu ficar tranquilo, só pode. Eu vou indicar a sua palestra para esse evento. Aí eu disse, pronto, você me confirma só a data para eu verificar aqui na minha agenda. Porque eu sei que mentir é errado, mas se eu tinha começado, vamos fazer bem feito. Né? Senão eu ia estar mentindo dentro da própria mentira. Isso aqui não é mentira, isso aqui é só, assim, uma técnica de persuasão. Alguns chamam de marketing. Marketing. É mais bonito. E aí ele disse, olha, o evento acontece daqui a 14 dias, porque tinha desistido. É porque desistiu, teve um problema com um palestrante que vinha de Londres. E aí eu pensei em você, eu digo, ele quer substituir a altura, pegar um do Alto Santo, porque tiro de Londres, bota o lado de Alto Santo. Enfim, rapaz, com a cara e a coragem, eu disse que ia e fui. E nesse momento dessa história de começar a palestra, foi que eu tive que ter muita sensibilidade para entender a diferença de preço e do valor das coisas. Porque, ora, esse cara me disse, olha, pois amanhã eu ligo para você para dizer se dá certo, porque eu vou indicar o seu nome pro evento, que eu sou fã do seu trabalho, qualquer coisa eu digo que sua palestra é muito boa, diga até que já assisti, eu digo, mente mais do que eu. Eu fiquei esperando. Aí no outro dia, 7h10 da manhã, meu telefone tocou, eu disposto a pedir desculpa, porque eu fiquei com vergonha de mentir, e eu fui ensinado por quem me criou que mentir é desonesto, é desleal, principalmente quando a mentira pode prejudicar outra pessoa, e podia prejudicar ele. Eu nunca tinha nem assistido uma palestra na vida, como é que eu ia fazer uma palestra com os palestrantes de Harvard, de não sei onde? Eu digo, eu vou pedir desculpa e vou assumir meu erro. 7h10, meu telefone toca, o nome dele é Saulo. Saulo numa felicidade medonha. Parabéns, cara, tô feliz demais. Aqui deu tudo certo. E aí eu disse, aqui também. Porque eu não vim para esse mundo para estragar a felicidade dos outros. Eu posso estragar a carreira, né? E nessa conversa foi quando ele primeiro, aí teve 2 pontos que foi aí onde entrou essa coisa de entender o valor, né, das coisas. Que teve 2 pontos. Primeiro que ele disse, rapaz, deu certo, mas a organização disse que a palestra tem que ter 1h30 de duração. Aí eu já disse logo, não tem problema não, a minha palestra tem 2 horas, mas eu corto mesmo. Eu faço, tirei brincando com ele, né? E a segunda foi quando ele falou, cara, é porque
um evento desse é muito caro e a verba já está toda comprometida, não sei o quê. Pra você ter ideia, tem palestrante aqui com um cachê de 40 mil reais. Eu não sabia nem contar 40 mil reais, se botasse para eu contar. 40 mil reais é 1,5 milhão. Eu era recém-casado com Camila, a gente morava num Sobradinho, no interior, o povo faz muito assim, tem uma casa, aí constrói investimento, né? Constrói um negócio em cima para poder alugar. A gente morava em cima da casa de Dona Toninha de Joaquim de Fausto, né? Era R$200 o aluguel. Eu digo, um palestrante que vai ganhar 40 mil, no mínimo é 400 para mim, para eu pagar 2 meses de aluguel. E aí ele disse, infelizmente não tem verba para lhe pagar cachê, você vem de graça. Aí eu primeiro que isso partiu meu coração, né, assim, na hora. Mas segundo que eu disse, Saulo, rapaz, você acha que nós vamos se enganchar por causa de 40 mil? Pelo amor de Deus, pode botar meu nome. Porque era muito nítido que, para mim, naquele momento, que o maior cachê daquele evento era o meu. Era uma oportunidade. E uma oportunidade, vocês que falam tanto de finanças, vocês sabem disso, que uma oportunidade pode valer mais do que 40 mil, do que 400 mil, do que 4 milhões. Eu ia ter a oportunidade de subir no mesmo palco que um cara que faz palestra em Harvard, e falar para 1.500 pessoas, e falar da cultura do meu povo, falar de poesia. E aí eu fui, na cara e na coragem. Quando eu cheguei lá, entrei no palco, 1.500 pessoas, fiz a palestra, aí o povo terminou e aplaudiu de pé. Eu digo, é a primeira deles também, ninguém nunca assistiu outra. E aí de lá pra cá, quando o povo bateu palma de pé, era o povo dizendo que eu podia fazer isso, né? E aí a gente acabou nessa rodada medonha no meio do Brasil que a gente tá, já tive a alegria de estar com o Zerbaz lá em Araripina. Né, com você. Mas ele não lembrava. Mas a de hoje eu vou lembrar. Fátima Bernardes. A de hoje eu vou lembrar. A gente se falou ontem, né? Falei, pô, Braulio, ele falou prazer. Eu falei, não, prazer de novo, né? Falei, puta, nem lembrou, né? Não lembrava mesmo. Falei, então, talvez você não vai se lembrar, mas olha, a primeira palestra que eu dei foi antes de você e tal, e foi muito emocionante. Depois a gente ainda nem te contei, que depois a gente ainda foi comer uns negócios que tinha lá, um escondidinho, um caruru, não sei o quê, não, né? Agora eu lembrei. Mas foi pé quente, porque se a primeira dele fez sucesso, a minha primeira fez sucesso também e continuamos até hoje. Estamos aqui hoje. Agora, você falou de mentira. Quanto tinha de verdade e de mentira naquela sua primeira palestra, Nath? Não, a palestra só tinha verdade. Mas você sentia à vontade? Porque a gente, todo começo, eu me sentia meio que mentindo quando falava, você tem que ir lá cobrir uma aula de um professor que não veio. Eu falo, pô, mas eu não estou preparado para isso. Uhum. Não, mas você leva jeito, vai lá e, pô, tem que fingir que eu sou professor. Mas assim, foi uma sensação estranha, porque foi a primeira palestra que eu montei, e daquela primeira palestra que eu montei morrendo de medo, boa parte da palestra que eu dou até hoje tem aqueles elementos da primeira palestra. O que me fez ver que a essência da minha verdade, do meu trabalho, ela continua a mesma. E a simplicidade da linguagem, que era aquilo justamente que eu levei na primeira palestra, e que as pessoas adoraram, todas aplaudiram, não é mentira, que umas aplaudiram, outras não. Tipo, todo mundo aplaudiu, fez fila para fazer foto comigo depois, gente que não me conhecia, e porque eu estava palestrando junto com o Braulio Bessa, falou, nossa, essa mina deve ser muito importante. Vou pegar um autógrafo, uma foto com ela. E quando eu vi aquela repercussão, né, do público que gostou da palestra que eu fiz, coisas simples assim, né, enfim, contando a minha história, porque até então a minha história era a minha história. Eu falei, quem que vai querer saber da minha história? Mas era a única coisa que eu sabia contar com verdade, né? Então eu vou contar a minha história para essa plateia aqui. E o mais curioso, a minha segunda palestra, também no Nordeste, foi numa churrascaria. Uau! Uma churrascaria.
E aí eu falei, era eu ou a picanha? Eu tinha que fazer alguma coisa para ser mais apetitosa, não é verdade? E é legal esse começo que a gente tem, porque as pessoas não veem, acham que é tudo brilho, festa, glamour e tudo mais. Tomás, por exemplo, achou que ia passar incólume por este talk aqui. Não fazia o what the fuck da ideia de quem eu era quando me apresentaram. Tem uma menina aqui, ele foi lá para ver o Manual do Mundo, numa agência onde a gente estava, Manual do Mundo, um dos maiores canais do Brasil, lançaram o livro do Manual e tal. E aí nos apresentaram, não, você precisa conhecer essa menina, ela é ótima. O canal tinha 60 mil inscritos quando a gente se conheceu e tal. E aí eu falei, nossa, vou contar minha história, né, pra esse cara aqui, quem sabe. Tinham algumas outras editoras perguntando se eu não queria lançar livro e tal, não queria, porque também não acreditava que era algo que eu podia fazer. Imagina, eu escrever livro, meu canal tem 60 mil inscritos, eu acabei de começar esse canal aqui, quem sou eu para escrever um livro para as pessoas? Então, esses medos acontecem na cabeça de todo mundo, passaram pela cabeça do Servase, passaram pela minha cabeça, passaram pela cabeça do Brau, deve ter passado pela cabeça do Tomás também, quando viu, nossa, a menina aí, gente. Não! Só tem mentiroso nesse papo! Te fala que ele buscou referências. Não, eu até me lembro muito bem, eu me lembro que eu falei que você contou a sua história, e eu, na hora, pensei num outro livro nosso chamado A Mágica da Arrumação, que é a história da japonesinha Marie Kondo, que desde os 6 anos de idade tinha uma fixação para arrumar a casa dela. Aí os irmãos ficavam loucos, jogavam tudo fora. E eu vi na sua história uma coisa semelhante, quer dizer, uma história pessoal, uma narrativa pessoal que se desdobrava numa missão. Então, assim, né, acho que fofo. É verdade. Enfim, então foi muito imediata essa sensação. O que a gente não imaginava era que, passado, que a gente levou tempo para fazer o livro. Passado esse Tá tempo. me dando bronca que levou tempo, né? Não. Para você entregar seu livro. 1 ano e 8 meses, exatamente. Eu juro que não. Mas, enfim, então... Mas olha, tem perguntas aqui ótimas que eu queria botar para vocês. Eu queria antes falar o seguinte, quer dizer, a gente está, a riqueza da vida simples, tem o tema do minimalismo. Eles pediram para você contar a história do teu casamento, né? E eu acho que é um tema, essa história do minimalismo, que é muito presente em vocês três, que é um tema da valorização do que se tem, né? Do viver bem, né? Quer dizer, de transformar, que é algo realmente, eu acho que realmente mágico, muito bonito, muito inspirador, que é dar o valor ao que se tem e transformar aquilo na grande beleza da vida. Então, eu gostaria que vocês falassem sobre isso. Vamos falar do casamento, né? A gente... estamos juntos, eu e Camila, há 8 anos. E seguimos o curso natural assim, do interior, namoramos 1 ano, aí a gente se amancebou, juntou os troços. E aí a gente queria casar, e era o sonho de Dona Luísa, mãe de Camila, e o sonho de mamãe e tal. Lindo. Eu ganhava um salário mínimo, trabalhava consertando computadores lá no Alto Santo. E Camila ajudava numa bodega, um mercantilzinho da tia dela, ganhava 350, né? Porque quando eu disse 300, ela disse 50. Ganhava 350. Como é a gente para casar? Eu disse, Mila, vamos ligar aqui para umas empresas que faz, né, cerimônia de casamento, só para ter uma noção de quanto é e tudo. Aí lá em Alto Santo não tem esse tipo de empresa, cidade pequenininha, tem que ser de fora. Aí vamos ligar aqui, pegar na internet umas de Fortaleza, só para ter uma noção. Aí liguei. Rapaz, eu digo, isso é um roubo, pelo amor de Deus. Era dinheiro demais. Eu disse, olha, um casamento simples, para, sei lá, 80 convidados só, uma coisa pequena e tal. Aí a moça disse, olha, senhor, eu preciso passar um checklist das coisas que o senhor deseja. Aí eu disse, tá, pode dizer. Aí a mulher começou, tipo um cardápio. O senhor deseja tecido branco nas cadeiras? Eu digo, pode. Porque eu já tinha passado o briefing para ela, que era uma coisa simples. Então eu digo, isso aí é do simples. Então
Talvez o sofisticado seja tecido preto, não sei. Tecido branco nas cadeiras, eu digo, bode. Pétalas, não sei o que, no caminho da noiva. Eu digo, justamente, bode. Eu fui mandando a mulher botar. E essa mulher botando as coisas, eu nunca tinha ligado para esse povo. E Camila do meu lado. Aí, no final, disse, olha, não sei o que, o orçamento ficou. Rapaz, a mulher disse, acho que era tipo assim, 60 mil reais. Eu digo, minha nossa senhora, 60 mil reais, ela disse isso. Eu digo, olha, o orçamento está ótimo, eu retorno em breve. Eu bloqueei e falei o nome dela para ela nem ligar. Porque esse povo fica ligando, né? Eu digo, Mila, não tem condição não, vamos ligando aqui. Aí fui ligando, diminuindo, né? E eles parecem tudo treinados. Eu fui procurando umas empresas mais derrubadas, mais bebas, e o discurso era o mesmo. Eu liguei para uma que o site era mal feito, até o site era feio. Eu digo, quando eu disse, olha, eu quero um orçamento, eu quero, ela disse, eu vou passar um checklist para o senhor, não sei o que, lá vem essa mulher, tecido branco nas cadeiras. Eu digo, por mim, não precisava mais nem de cadeira. Só tem conhecido, né? Se sair falando é porque não gosta da gente. Eu digo, não, só as cadeiras, não sei o que, pétalas, não sei o que. Eu digo, não, eu acho isso tão brega. Também a gente não pode perder a pose. Eu sei que no final essa mulher, ela parece que ficou chateada comigo, porque eu não ia querendo nada praticamente, né? Ela, não sei o que, não sei o que. Eu disse, não precisa não, só o básico. Ela disse, Senhor, mas isso já é o básico. Eu digo, não, mas eu quero o básico mesmo. E ela, isso e tal. Aí ela pegou ar quando ela disse, e o bolo? Eu disse, o bolo mamãe faz. Não, eu tô no, né? O bolo mamãe faz. Aí ela disse, olha, Senhor, eu vou fechar o seu orçamento aqui, não sei o que, não sei o que. Ficou em 8 mil, família. Já era. Ficou em 8 mil para fazer um casamento pobre. Isso aí. Porque uma coisa é você ser pobre, outra coisa é alguém passar na sua cara. Não tem necessidade. A vida já passa. E na hora que eu tava assim, rapaz, e Camila do meu lado, eu disse, olha, minha senhora, pobre, eu mesmo faço. Desliguei na cara dela. Olhei para Camila e disse, quem vai fazer é nós. Mas como? Eu digo, a gente vai fazer. O dinheiro que a gente tinha guardado, né, assalariado, não dava para juntar dinheiro, e tudo morando de aluguel. A gente tinha acabado de se juntar, comprando uma de imóvel, a prestação, não sei o que. A gente tinha 600 reais guardado, que estava juntando para dar um lance num consórcio de uma moto. Era uma Honda Bis. A gente pagava o consórcio de uma Honda Bis, a parcela do consórcio era R$ 176,80. E a gente juntando um dinheirinho, porque era 36 meses. Aí não ia esperar pelo sorteio. Eu digo, vamos juntar quando tiver R$ 1.000, a gente dá um lance, tira. A gente não andava a pé, né? Aí eu digo, Mila, eu tenho 600 reais, vamos fazer o casamento com isso. E não vamos pedir R$1 emprestado a ninguém. Aí pronto. O lugar, a gente passou em frente um curral de seu Dedé do Tibulo, que tinha assim uns cajueiros bonitos, uma sombra boa. Eu digo, nós vamos casar aqui. Seu Dedé arruma isso aqui de graça. Aí, seu Dedé, o senhor arranja o seu curral dos cajueiros para eu casar. Eu disse, mas meu filho, você vai casar no curral? Eu digo, não, a gente limpa lá, tira as ovelhas e fica bonito. Os cajueiros, as coisas mais lindas. Aí ele disse, arranjo. Eu digo, pronto, sem gastar R$1, eu já tinha o salão e parte da decoração, que é os cajueiros. Mamãe fez o bolo, fui lá, dei uma chorada no padre, para o padre fazer mais barato. E meu irmão, negócio de bebida e comida, só ia os amigos mesmo, o povo que a gente quer bem, família. Eu liguei para cada um e disse, olha, negado, é o seguinte, a gente alugou 2 freezer lá no mercantil de Jevilson. O aluguel de um freezer era R$60 a diária. A gente alugou 2 freezer, é o seguinte, quem quiser beber, leve. E cada um leve sua bebida. E para as mães de cada um
os amigos. Ó, rapaz, tem como dona tia Rosália fazer um vatapá, a outra fazia um escondidinho, a outra fazia um arroz, a outra fez uma salada. Era nós chegando e o povo chegando com panela nesse casamento. A gente não sabia nem qual era o cardápio, né? Cada um ficou à vontade. Só comida leve, pense. E assim, voltaram as coisas em cima de uma mesa debaixo desses cajueiros. Não gastamos mais do que R$600. Fomos numa cidade vizinha, Limoeiro do Norte, que tinha uma variedade maior de lojas de artigos de luxo, de até R$1,99. Compramos rosas naturais de plástico, daquelas barbante, uns tecidos que era feio na loja, quando você bota lá, misturado com o cenário. E casamos quando eu olhei para Camila entrando ali, meu irmão, podia ter gastado R$600 mil ou não ter gastado nada, o importante é que ela estava vindo e fizemos juntos e é isso. Qualquer coisa que a gente quer conquistar na vida, a gente usa ou dinheiro ou tempo, né? Criatividade. É um ótimo exemplo, é o melhor exemplo que existe. Uma festa de casamento. O mais importante estava lá, né, Camila? Gustavo, você quando esteve lá na editora, e Gustavo foi na editora, não sei se é 2 anos atrás, um ano atrás, você falou, né, do projeto do Riqueza da Vida Simples, a gente ficou muito encantado, porque sentiu que era uma guinada na tua, né? Esse é o seu 16º livro. Isso. Né? E nos surpreendeu, e nós ficamos muito encantados. E eu acho que a história, a história da Nádia, são histórias que ilustram com tanta contundência, com tanta beleza o que é importante na vida. Então, acho que, né, uma oportunidade da gente celebrar e falar desse tema, né, de se aprofundar um pouco nesse tema. Eu gostaria muito de ouvir você e Nádia falarem sobre isso também. A inspiração da Riqueza Vida Simples vem da minha infância. Por que eu trabalho com finanças? Na verdade, finanças são consequência de eu não me conformar com as pessoas buscarem coisas que não preenchem a vida, né? Mas eu estou com dificuldade financeira. Você ganha o dobro do que eu ganho. Quem sabe dificuldade financeira? Escolhas ruins. E a referência que eu tinha era da minha infância. Minha infância, eu cresci na cidade de São Paulo. Eu vim do Rio Grande do Sul muito pequeno, mas cresci em São Paulo, na Moca. Meus pais não tinham uma condição financeira muito robusta, era o mínimo que dava para ter. Então, na minha época, brinquedos de quem tem 45 anos, era o Playmobil, Falcon, aquela coisa. Meus amigos tinham as coisas mais incríveis possíveis. Pai, eu quero um Playmobil. Eu ganhava aquele, era o bonequinho e o cachorrinho, sabe? Meus amigos tinham o circo, a nave espacial, o autódromo. Eu ia com o meu bonequinho para brincar na casa dos amigos. Mas era o que dava. Talvez o grande luxo que eu tive na minha infância foi um videogame, um Atari, né, que meu pai não comprou. Na verdade, nós ganhamos um cachorro. Meu sonho era ter um dálmata, ganhei um dálmata, um colega de trabalho trouxe para mim, nasceu numa ninhada, ele deu. Depois de 6 meses, meu pai falava: quem vai limpar o cocô é você. Eu olhava para o quintal, de manhã era aquele monte de montinho, eu até chorava que eu não queria limpar. Aí eu troquei o cachorro por um videogame. Foi a grande conquista que eu tive lá por volta dos meus 10 anos de idade. E não tinha abundância, mas eu não tinha a sensação de que faltava alguma coisa. E isso era o mais interessante, porque a gente pedia, não dava, né? Então vai andar de bicicleta enquanto os amigos brincam, né, com os brinquedos que tem. Mas a sensação de abundância que a gente tinha é porque todo fim de semana a nossa atração, enquanto nossos amigos já iam a shopping em São Paulo, a nossa atração era para ir para a casa da minha irmã no interior. Ela não era dona, ela era funcionária de uma fazenda, meu tio era administrador da fazenda, mas eles reuniam os irmãos ali e desde cedinho no domingo tava tias esticando a massa, a outra cozinhando tomate, outro depenando ali o frango, e todo mundo em volta daquele negócio que era preparar o almoço italiano da família. E era um dia cheio, um dia intenso. A gente não via a hora de chegar o fim de semana para estar com a família, para estar com a família e ter aquele convívio. Aquilo para mim marcou muito a infância, porque era uma infância de muitas experiências, de querer ver, de dar alimento para a galinha, de dar para o porco, disso aqui lá. E quando eu comecei a buscar isso para meus filhos, começou com: vamos para um hotel fazenda. Legal, gostaram, brincar com os bichinhos. Vamos alugar uma casa de fim de semana.
intenso. O dia que a gente pensou em alugar uma casa uma temporada maior, que é o que vale a pena, então vai pegar uma semana entre o Natal e o Ano Novo, é caríssimo. Você vai alugar por 3 meses, entre fevereiro e maio, por exemplo, você pega um preço bem legal. Foi quando surgiu a chance de, numa negociação de aluguel, comprar uma casa que eu não recomendo, né, um passivo, mas que o preço era muito convidativo, era para ser um investimento. Só que comprando barato, pensando em revender, a gente começou a usar aquela casa e a vida mudou completamente. Experiências, né? Páscoa, então vamos fazer uma trilha para encontrar os ovos, não sei o que. Aí o momento não era a questão não era o ovo, queria ser um ovo de avestruz ali. As crianças queriam achar o ovo, né? E vamos colher as amoras, vamos colher as acerolas, a carambola. A gente viu que não só as crianças estavam curtindo, como os amigos das crianças estavam curtindo cada vez mais. A gente fica naquela vida urbana, vamos para o shopping, né? Se expor a vitrines e comprar, tentar preencher nossa rotina com algum consumo. A gente tinha uma rotina plenamente preenchida com experiências. E foi nessa lógica de ter experiências mais bacanas que a gente começou a discutir com amigos, com pessoas próximas. O que é importante para essas crianças, né? O que a gente vai fazer para mantê-los mais unidos? E de lá, desse momento em diante, 2015 para cá, nossa vida foi sempre de priorizar experiências. Vamos fazer uma viagem? Vamos, uma viagem de férias. Não é uma viagem bacana que estão oferecendo aqui, está no catálogo dos lugares mais visitados. Vamos ver o que as crianças estão estudando, o que elas estão aprendendo na escola, o que pode ser levado, né, nas férias como uma experiência ligada ao que estão aprendendo. E a gente viu que tem um ciclo que se alimenta de que experiências nos fazem mais felizes nós trabalhamos melhor, trabalhando melhor a gente precisa consumir menos, a ponto de hoje eu ter 3 filhos que, quando estão se aproximando das crianças, eles não perguntam o que vão ganhar, eles perguntam o que nós vamos fazer. Eles querem o dia para eles. Você vai trabalhar, papai das crianças? Não, eu não vou. Vocês vão estar em casa? Eu vou estar com vocês. Vocês escolhem o café da manhã, vocês escolhem o que comer, vão fazer uma bagunça. Regras, né, se quebram nesse dia. Então, esse lance da experiência mostrou ser o grande barato da vida. Então, a riqueza da vida simples é um convite para as pessoas experimentarem mais. Pensar em uma vida mais simples mesmo, envolve talvez uma moradia mais barata, mas no decorrer da escrita do livro ficou muito claro que nós estamos vendo um momento muito interessante em que as pessoas estão se desurbanizando porque não precisam mais estar em casa para trabalhar. Se eu tiver uma boa tecnologia, boa conectividade, Braulio pode continuar morando em Alto Santo e uma vez por semana vir para o Sudeste e estar num programa de televisão de grande audiência. Eu, Natália, podemos trabalhar em qualquer lugar do mundo na nossa profissão. Às vezes quem trabalha num banco, numa instituição, pode estar trabalhando no seu home office e se deslocar 2 vezes por semana para a cidade para interagir com o time, que é como se faz muito na Europa, por exemplo. Então, essa vida simples não é uma vida com menos, é uma vida com mais. De repente, uma casa maior, arejada, espaçosa, talvez um cajueiro no fundo de casa, e eu com uma boa conectividade tá ligado com o mundo, falando para 40 milhões de pessoas sobre a cultura nordestina, mas sem sair do Nordeste, né, sem ter que mobilizar. Então, essa transformação social que a gente está vivendo está permitindo ter uma vida simples. Abrir mão do carro, abrir mão daquele caro metro quadrado urbano, ou de repente ter o caro metro quadrado urbano, mais uma coisa mais compacta, funcional, e de fim de semana eu alugar algo no interior para ter uma vida um pouco mais saudável. Então é um convite para a redescoberta, não é uma invenção, é um resgate de uma vida que já tivemos, mas que a gente, para ter essa vida, não precisa mais voltar a cozinhar num fogão a lenha. Se eu não quiser, se eu quiser eu cozinho, mas basta eu ter ferramentas que eu estou plenamente integrado com um mundo em transformação, cheio de oportunidades e vivendo de forma mais simples. Toda vez que eu dou entrevistas, as pessoas perguntam: mas você teve que abrir mão de muitas coisas, né, para ter o que você tem, para fazer o que você faz. Do que você teve que abrir mão, porque o que você não comprou. E é curioso perceber como as pessoas acreditam que no processo de você enriquecer, de você ter, de você crescer, de você prosperar, você precisa abrir mão das coisas. E eu tentava, assim, corresponder às expectativas, né, dos repórteres. Eu começava a pensar: meu Deus, do que eu tive que abrir mão? Eu falei: mas eu não tive que abrir mão de nada, porque eu tive tudo o que eu queria. Essa é a grande diferença. A questão do minimalismo, que está muito em moda hoje, na verdade é uma visão um pouco diferente da mesma coisa, que é buscar o essencial, o que eu preciso. Então, se eu sempre parto do que eu preciso, que é estar com
no caso dele, com a minha esposa, no dia mais incrível das nossas vidas, o mais importante é nós estarmos juntos, não é fazer uma festa, não é mostrar para as pessoas o poder que nós temos, o mais importante é nós estarmos juntos. E quando eu digo isso, as pessoas costumam falar, mas não é possível. Se você imagina que que você ter sucesso é você ter bens materiais, é comprar bolsas, é comprar roupas, é ir para balada, nesse sentido pode ser que você pense que você vai precisar abrir mão de muitas coisas para enriquecer, para juntar dinheiro, para poupar 30% do seu salário, 70% do seu salário, no meu caso. Mas para mim eu não estava abrindo mão de nada, muito pelo contrário, eu sempre pensei que eu estava construindo tudo aquilo que eu queria e estava vivendo coisas importantes no meu dia a dia. Então, poxa, se o importante, eu falo muito disso no livro, né? Se o importante para mim é eu me divertir, estar perto da minha família, estar perto do meu marido, estar perto das minhas amigas, isso é o mais importante. Eu vou encaixar isso naquele budget que eu tenho, né? Todo mundo tem um budget e com a minha criatividade eu vou fazer exatamente o que eu quero com o dinheiro que eu quero, com o dinheiro que eu tenho, na verdade, com o dinheiro que eu tenho. No momento em que eu tiver mais dinheiro, aí lá na frente eu vou pensar o que eu quero. E sempre pensando naquelas minhas metas maiores, na minha independência financeira, no apartamento que eu queria ter. E sempre me perguntando, antes de mais nada, o porquê eu quero aquilo. Tá, por que eu quero um apartamento? Por que eu quero um carro? Eu não quero um carro para mostrar para os meus parentes, para minha mãe, que me pergunta por que eu estou fazendo isso. Não, eu quero um carro porque o carro, lá quando eu tinha 8 anos e comecei a juntar dinheiro para comprar o meu carro, ele significava a minha liberdade. Eu queria fugir de casa. Eu juntei dinheiro para comprar o meu carro porque eu associei o carro à minha liberdade. Depois eu associei o apartamento à minha liberdade. Depois eu associei a minha independência financeira à minha liberdade. E no momento em que você sabe o porquê daquilo, o que é mais importante, as coisas passam a ter menos sentido. E por isso faz sentido você ter uma vida mais simples. A vida mais rica, ela passa a ser uma vida com menos coisas. Porque você começa a entender que o que é essencial é estar perto, é se divertir. Ah, mas como é que eu vou me divertir com pouco dinheiro? Ai, que preguiça. Não vou nem responder essa pergunta. Tem um lance que pessoas mais felizes consomem menos. Elas se sentem plenas de amor, plenas de trabalho, plenas de... E uma questão assim, para mim é fato, né? A neuroeconomia já explica isso. Sabe quanto tempo dura a felicidade de um carro maravilhoso? Quanto tempo dura a felicidade, aquela sensação de prazer? 3 meses. Então, quando a gente começa a entender que para o nosso cérebro, tudo isso que a gente consome no dia a dia, para a gente tem um prazer tão ínfimo, ao passo que você fazer bem para alguém, e também é cientificamente comprovado, né? A gratidão, você ajudar as pessoas, você estar perto das pessoas que você ama, isso tem um efeito químico no cérebro muito mais longevo do que um bem material que você compra. O problema é que a gente se acostuma com aquela sensação extremamente prazerosa do consumo, né, na hora, mas a sensação no nosso cérebro é a mesma de uma droga. Libera o mesmo tipo de hormônio, dopamina, que qualquer outro tipo de droga libera. Então a gente vive com essa vontade, esse desejo do consumo, porque naquele momento, naquele pequeno momento em que você está comprando, é liberado isso no seu cérebro. Mas busquem a felicidade plena da riqueza simples, que de fato é o que vai dar muito mais prazer, muito mais longo e mais barato e mais enriquecedor, porque vai sobrar mais dinheiro para fazer o que realmente importa. Querem fazer um teste interessante sobre essa droga do carro? Isso é uma pesquisa pessoal, nunca publicada, nunca falada, vou dividir com vocês aqui. Eu faço entre meus amigos. O pessoal compra um carro novo, chama pelo nome. Eu vou pegar o Uno, o Onix está parado lá embaixo. Não sei o que lá, ele está no porta-mala do, sei lá, Voyage. Primeira raladinha que dá na porta, vou pegar no meu carro. Ele perde o nome. Meu carro está lá embaixo, pare o carro na porta. Façam um teste em casa. Quem tem carro novo, quem tem amigo e tem carro novo, podem testar. É mais ou menos 3 meses para perder o nome e virar carro, simplesmente carro. Acaba a paixão. Faz todo sentido, né? Tem uma pergunta aqui que eu acho uma ótima provocação, eu acho que é um tema que merece ser
eu gostaria muito que vocês falassem. A pergunta é a seguinte: como mudar a cabeça de uma equipe que acredita que dinheiro é um mal? Pergunto isso porque sou diretor de uma ONG que depende de captação de recursos, mas as pessoas se sentem culpadas por pensar em dinheiro. Tem métodos ortodoxos e não ortodoxos. Eu acho que tudo que é mais tangível e você usar de comparações é muito simples. Basta perguntar para eles: ok, então a partir de hoje você não ganha mais nada. E pronto. Acabou a discussão. O dinheiro é importante, o dinheiro ele é um meio, não é um fim. A gente demoniza o dinheiro quando a gente entende que o dinheiro é o mal de toda a humanidade. A gente volta lá para o começo da nossa conversa, que foram as coisas que contaram pra gente, culturais e tudo mais. A gente achar que quem tem dinheiro sempre está fazendo algo de ruim. E não necessariamente é assim, a gente só não teve acesso aos exemplos corretos. Até porque o nosso cérebro, ele gosta muito mais dos exemplos errados. A gente sabe aqui qual é o impacto da gente, vocês mesmos, todo mundo aqui tem redes sociais. Quanto tempo dura para você um comentário positivo que você lê, alguém que fala: nossa, que legal isso? E se alguém criticar a sua postagem? Quanto tempo você vai ficar pensando naquilo, falando sobre aquilo? Os nossos exemplos são iguais. A gente leva muito mais em consideração os exemplos ruins do que os exemplos positivos. Então, infelizmente, nós convivemos com um sabotador dentro da gente o tempo inteiro. Então, para quem está convivendo com pessoas que falam: ah, mas o dinheiro é todo mal, dinheiro é ruim e tal, comecem a trazer exemplos factíveis onde o dinheiro foi o meio para que as pessoas pudessem ter acesso a uma vida mais digna e tudo mais. Poxa, se vocês são uma ONG, vocês precisam do dinheiro. Porque, querendo ou não, a gente vive numa sociedade capitalista e, querendo ou não, até hoje, por mais que diga o contrário, enfim, não vamos entrar muito no âmbito político, mas o capitalismo foi a única coisa que realmente funcionou até hoje. E é o que temos aqui, enfim. Se não podemos contra ele, juntemo-nos a ele, na verdade. Tá, a gente precisa do dinheiro para fazer aquilo. O que esse dinheiro pode trazer de positivo para essas pessoas que a gente quer ajudar? Quando você começa a trazer esses exemplos mais tangíveis para a sua equipe, mostrando que, olha, o dinheiro vai nos proporcionar isso. É sempre isso. O que o dinheiro pode proporcionar, não o dinheiro pelo dinheiro. O dinheiro pelo dinheiro mesmo, como número, como volume de dinheiro, ele não traz felicidade. Dinheiro não traz felicidade. Agora, o que o dinheiro nos proporciona, e é esse proporcionar, é a liberdade, é o conforto, é a dignidade, isso sim nos traz felicidade. O dinheiro, ele é um meio, ele nunca pode ser tratado como um fim. Para mudar hábitos é importante simular o resultado da mudança. Não só numa ONG, mas na família. Se alguém perguntar: mas por que você está deixando de aproveitar para ficar estudando tanto ou ficar investindo tanto? Alguns não vão entender, pais, amigos, pessoas que nos amam. E a argumentação é: olha, porque eu fiz as contas e com essa mudança de hábito, daqui a 1 ano eu estou assim, daqui a 2 estou assim, daqui a 3 estou assim. Isso se não melhorar nada, porque eu vou aprender mais coisas e vou acelerar esse processo. Para uma ONG, ou qualquer entidade sem fins lucrativos, né, a gente fala que o que incomoda é a palavra lucro, né? Lucro parece que é algo ruim. Você fala: a prefeitura deu lucro de 2 bilhões. Nossa, que horror. Não, lucro é proibido, então chama de superávit e está tudo certo. É a mesma coisa, mas as pessoas não se incomodam. Numa ONG, a argumentação que eu tenho que usar é: olha, nós temos uma capacidade de mobilizar e atender. Qual que é o resultado dessa capacidade? A gente consegue fazer uma ação no domingo na Paulista, a gente consegue atender um bairro, uma cidade. Se nós tivermos um superávit de 1 milhão, nós expandimos para a cidade vizinha. 10 milhões, a gente atende o Estado. 1 bilhão, a gente vai para a ONU. Eu preciso entender que se eu tenho capacidade de mudar vidas, o superávit é o que me permite ampliar esse leque de atuação, que precisa de divulgação. Você vê as grandes instituições sem fins lucrativos, pega a ACD, né, que é ação na televisão. Exige uma mobilização que exige recursos, que alguém que é dono do espaço de televisão vai doar aquele espaço para arrecadar. Então, eu preciso ter a capacidade de usar recursos, de captar, não gerar lucro, gera o superávit. O superávit é usado para o bem da própria ação da instituição. E assim eu consigo mudar o comportamento das pessoas. Você pode fazer uma poesia sobre essa coisa toda? Eu vou passar o orçamento. A gente divide. Não, eu
acho que, assim, a gente vive uma situação muito... Eu vivo uma situação muito estranha, que eu comecei a sofrer um certo preconceito quando o povo viu que eu estava ganhando um dinheirinho, sabe? Parece que é errado. Você continua em Alto Santo? A gente tem uma das casas em Alto Santo. É isso aí. Mas aí na casa em cima da tia... Não. A gente tem uma casa lá em Alto Tem uma casa em cima da casa dele. Tem, exatamente. Mas esse é o ponto, né? Eu acho que esse é o ponto. É exatamente isso, porque parece que ganhar dinheiro é errado, e incomoda quando você fala do dinheiro, já tem um certo preconceito e tudo. Eu sou um caba do interior, que escrevo poesia e sempre falei muito do sentimento humano e tudo. E aí, de repente, as pessoas veem você ganhando dinheiro e tudo, e parece que você tem que seguir lascado a vida toda, e parece que você está fazendo alguma coisa errada, sabe? Tipo, eu postei uma foto, sei lá, uma vez numa estrada no sertão, e apareceu o meu carro lá no fundo. Eu não postei aquela foto para mostrar o carro, que eu não sou tá me mostrando, não. Aí um caba comentou na rede social: um nordestino, o estereótipo, nordestino de verdade tinha que estar andando era num jumento, não era num carrão desse, não. Então reforça essa impressão, essa falsa impressão de que o nordestino tem que ser sempre um miserável, né? A gente não pode vencer, não, meu irmão, trabalhando com honestidade. Então, e não é o dinheiro pelo dinheiro, é pelo que ele pode proporcionar, como você falou. Eu recordo muito assim, nós compramos uma casa em Fortaleza, e nunca foi nosso sonho. Nunca sonhei em comprar uma casa em Fortaleza. E a gente foi comprar essa casa, casona mesmo. Aí olhando, rapaz, quanto é a casa? Não sei o que, 1 milhão. Me deu uma. Vamos comprar uma. 1 milhão. E eu achei que eu ia ficar eufórico, eu, Camila. E não. Conseguimos comprar uma boa casa para ter conforto e tudo. Emoção muito maior Camila sentiu quando a gente pôde reformar a casa da mãe dela lá no Alto Santo. Quando a gente construiu uma casa para minha mãe. Ela tinha esse sonho, eu tinha esse sonho. Então, é errado lutar para ganhar dinheiro, para conseguir realizações. Eu não acho, de jeito nenhum. Isso é vida simples. Muita gente pede dinheiro agora, Braulio. Isso é uma pergunta do público, tá? Pareceu que foi minha, mas... Eu fui fazer uma palestra antes de ontem em Teresina, no Salão do Livro do Piauí. Aí foram me buscar do hotel, aí uma pessoa chegou e disse: olha, o homem mais rico do Piauí, dono desse shopping aqui, dono de não sei o que, dono do Piauí, quase todo mundo, bilionário, tá lá na primeira fila já, lhe esperando, que quer falar com você. Eu digo que deve ser para pedir dinheiro emprestado, do jeito que eu tô, porque, rapaz, acaba numa cidade pequena, no interior, aí aparece logo a fama de que você tá rico, entendeu? Porque na televisão, né, contratado da Rede Globo, tá lá, né, na Rede Globo, aí sai essas notícias do livro, na lista dos mais vendidos, e a conta do povo é bem facinho lá, porque é assim: quanto é um livro? Um livro meu, 30 reais. Se vendeu 100 mil, aí, rapaz, 3 milhões, lindo. Tudo no seu bolso, né? Sem custo. Rapaz, aí eu sei que no interior eu estou pior do que vereador. Se eu passo para tomar uma cana, eu pago 1 litro pro outro. Se eu passo para tomar uma tapioca, tem outro, rapaz, paga a minha. E assim, vai a dinheiro emprestado e tudo. Eu digo: rapaz, olha, eu acho que tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? E o lado ruim é que eu sou ruim de negar. Sou ruim de negar, e a gente acaba se lascando de vez em quando nessas coisas. Mas o povo pede dinheiro, pede casa na internet. Uma pessoa mandou uma mensagem esses dias, não foi? Para mim, aí botou assim: Braulio Bessa, eu tenho 2 sonhos na minha vida. Um é lhe conhecer e o outro é ter uma casa. Você poderia realizá-los? A minha vontade
era de responder: olha, eu só posso lhe dar a casa, né? Ou então dizer: escolha qual dos dois. Aí se ela dissesse: entre os dois, lhe conhecer, aí eu ia dar uma casa para a mulher, né? Eu digo: olha, o que eu posso fazer é lhe conhecer, agora a casa tá difícil, né? Mas o povo pede. A casa apresenta a gente para ela. Ah, é? Então pronto, eu vou passar o endereço de vocês. É um prazer. Vamos desfrutar o litoral do Ceará. Falando de sonho, né? Quais são os sonhos, né? Quer dizer, vocês, né, falam que tem todos, né, os objetivos, você até no seu livro fala, né, que você foi como um atleta, né? Você foi um atleta, de fato, e o subtítulo do seu livro fala em sonhos, né? E você está aí sempre, né, criando, usando a sua criatividade. Eu gostaria muito, que a gente está se aproximando agora do final da nossa manhã, vocês falassem um pouco de quais são os sonhos de vocês, como é que vocês, né, acredito que vocês passaram uma transformação muito significativa na vida de vocês, enfim, né? Quais são os sonhos? Quer dizer, o que vocês carregam dentro de vocês que inspiram e dão esse brilho de vida que a gente hoje teve nessa manhã a oportunidade de testemunhar e de ter o prazer de estar aí vendo isso? Sou eu? Bom, é curioso falar de sonhos, porque hoje eu vivo uma realidade, uma vida, uma série de possibilidades que eu não imaginava, não sonhava ter há 10, 15 anos atrás, e uma liberdade muito grande. O que dá vontade de fazer, a gente faz, né? A gente tem uma condição financeira muito abundante, a gente normalmente não olha preços como sendo uma primeira referência. Quero fazer uma viagem, não importa quanto custa, a gente decide a viagem, né? Depois a gente organiza como vai pagar. Então, eu não tenho sonhos que eu precisaria pagar para fazer. Talvez, quanto custa fazer um voo de gravidade zero, $300 mil, alguma coisa maluca. Eu sempre topo fazer alguma coisa diferente, mas eu não tenho sonhos de consumo. Eu tenho medo de falar que eu conquistei tudo que eu queria na vida, porque toda vez que eu tive esse sentimento surgiu algo muito maior. Por exemplo, a série Casa Inteligente que a gente está vivendo agora, de viver uma casa sustentável, ela está me trazendo um sentimento que eu tive lá quando eu escrevi o primeiro livro, que eu sabia que estava fazendo uma coisa muito importante, o porquê, não o quê, né? Não sabia onde ia parar, e eu fui infinitamente mais longe do que eu imaginei que iria, né? Minha referência no momento era um brasileiro chamado Mauro Halford, que tinha um livro de 100 mil exemplares vendidos. Eu queria ter uma fração do sucesso dele. Eu não sei o quanto de mobilização haverá em torno desse projeto Casa Inteligente, do projeto Vida Simples, que eu acho que é uma solução muito forte para o Brasil. Não tenho ambições políticas, não gosto de falar que eu conquistei tudo que eu queria na vida, porque meu sogro, quando eu me casei com a Adriana, ele falou: pô, realizei tudo que eu queria na vida. Ele morreu um ano depois. Na verdade, sonho que eu tenho, uma vontade. Eu adoraria de viver até os 120 anos de idade, sinceramente, porque eu acho que a vida é algo muito bom de ser vivido. E eu tenho a responsabilidade de formar meus filhos. A Natália sempre se emociona, mas quem está emocionado sou eu. Mas a responsabilidade de formar bons filhos, filhos que transformem o país, que tenham a capacidade de melhorar o país, a sociedade, o mundo talvez, porque acho que o conceito de país está ficando muito pequeno para os jovens de hoje. Mas eu tenho a vontade de continuar transformando, de continuar tendo saúde para todo dia acordar e fazer, porque não tenho preocupação de pagar as contas no fim do mês, nem de alcançar a independência financeira que foi alcançada há muito tempo atrás. É a vontade de continuar tendo vontade de fazer, vontade de transformar. Esse é o meu grande sonho, de me manter saudável, me manter feliz e inspirar meus filhos e todos aqueles que seguem meu trabalho, os milhões de pessoas que eu cuido quase como se fossem filhos, para que eles se tornem multiplicadores. Né, que respeitem o trabalho de quem ralou muito, como uma Natália, quem rala muito como um Braulio, como nós, né? Vender livros, né? Eu tenho vontade de abraçar cada livreiro do país, cada professor do país, e a gente transforma, e a gente, se acreditar nisso, a gente vai ter uma sociedade muito melhor. Então, meu sonho é viver num mundo melhor. Ainda não sei exatamente como, mas sei que todo dia eu faço o possível e está sendo bom demais. Eu queria viver até os 120, 150, 200 anos. Espero ter saúde, só isso. Meu sonho é não morrer. Meu sonho é não morrer. E eu realizo isso todo dia. Eu realizo esse sonho todo dia, vivendo. E eu, com 14 anos de idade, eu botei na cabeça que um dia ia ser escritor e ia lançar um livro.
e virou meu sonho. Quando isso se materializou, aí eu vi que eu estava realizando os dois. Porque quando eu lancei um livro e quando eu imagino que existe uma poesia que é mal educada, que não bate no coração de ninguém, que já chega com 2 pés chutando a romba e entra dentro da alma e que está na casa das pessoas, no coração das pessoas, aí eu tenho certeza que eu não morro nunca, né? Que nós já somos imortais, eternos. Então, eu só vou continuar realizando esse sonho, que é vivendo, né? Meu sonho é não morrer, e eu não vou morrer, não. Olha, o meu sonho, eu não tenho filhos, além do juro composto, e não pretendo ter filhos. Eu acredito que o meu filho é o Me Poupe, e é nele que eu acredito, é nele que eu deposito todas as minhas energias, tudo aquilo que eu acredito, todo o trabalho, todo o meu aprendizado, porque eu acredito que ele sim é uma ferramenta de transformação. Eu não tinha até pouco tempo atrás esse desejo de deixar um legado, né? Essa palavra ficou muito recente na minha cabeça, deixar um legado, saber que eu fui embora e deixei uma sociedade melhor. Eu fui atleta há muito tempo, eu fui ginasta, depois fui jogadora de vôlei, e eu tinha esse desejo de defender a minha pátria, de defender a bandeira. Eu choro toda vez que escuto o hino. Muita gente fala, nossa, você já tem dinheiro para ir embora, para morar fora do país, mas é quase que uma desonra para mim, pessoal, ir embora e meio que deixar o meu povo para trás, assim. E já pensei em entrar para a política, até que conheci a política por dentro e percebi que fora eu tenho muito mais poder de transformação do que dentro. E a minha meta, eu não tenho mais sonhos, né? Desde que eu criei metas, eu não tenho mais sonhos. A minha meta é transformar cada cidadão brasileiro em investidor, para ter algo mais tangível. E talvez eu vá embora e ainda não tenha conseguido ver isso acontecer. Mas eu tenho certeza que eu vou deixar uma empresa capaz de fazer isso. Chegamos ao fim, mas... Pois é. Vocês não estão com fome, gente? Eu gostaria de passar uma palavra final para vocês. Eu acho que, enfim, né, um fechamento. Um comunicado muito importante: Braulio e Nath não poderão ficar aqui após o término. A gente terá o prazer, a honra de ter o Gustavo autografando os seus livros. Então eu queria só, enfim, né, registrar esse momento, esse belíssimo encontro, e pedir para vocês, enfim, darem uma palavra final. O que vocês têm para... Eu quero pedir para todo mundo se inscrever no canal. De verdade, isso ajuda bastante a gente. A internet me proporcionou algo que a TV, infelizmente, não me proporcionou no passado e vai me proporcionar agora no presente. Então, foi através dela que eu pude chegar a várias e várias pessoas. Então, se inscrevam no canal, compartilhem, assistam aos vídeos. Existe conteúdo gratuito para todo mundo. O que quer que você queira aprender, você encontra hoje de maneira gratuita. Só não aprende quem não quer. Fato. Você vai poder se aprofundar, ter mais técnicas, aprofundar seu conhecimento com estudo, sim, aplicado, em escolas tradicionais, em universidades, sim. Mas o básico, você consegue ter acesso na internet de maneira gratuita. O que você precisa é saber o que você quer aprender. E lá vai ter tudo o que você quer, tudo o que você precisa já está publicado, de maneira gratuita. E eu quero agradecer a presença de todos vocês e pedir que compartilhem o conhecimento que vocês têm. Tudo aquilo que vocês aprendem, compartilhem, passem adiante, não tenham vergonha, não importa para quem é, se é a sua mãe, se é seu pai, não importa que ele não ouça, beleza, não ouviu, vai pro próximo. Sempre vai dar certo. O que eu
consegui fazer foi isso. Eu comecei a falar para 5 pessoas, depois vieram mais 30, e depois mais 100, depois mais 10, depois mais 100 mil, depois 1 milhão, e hoje a gente fala para 12 milhões de pessoas todos os meses no Me Poupe. Porque eu comecei com a ideia de mudar uma pessoa, mas o conhecimento e a transformação, ela é multiplicadora, ela é escalável. Uma pessoa muda a vida de outra, que muda, é tipo um esquema de pirâmide da riqueza. Só que você não está ferrando ninguém, você só está fazendo as pessoas crescerem. Se você compartilhar com 10, essas 10 compartilharem com 10, é assim que a gente vai fazer as coisas. Não é só reclamando, apontando, falando nada. As pessoas me perguntam muito, mas o que eu posso fazer? Você pode ensinar algo simples que você aprendeu hoje para alguém que está perto de você e que queira aprender também. Então, peguem o conhecimento e compartilhem. Vai fazer bem para você e vai fazer bem para quem você ensinou também. Falou de pirâmide da riqueza, eu vou usar um termo melhor, porque você quer dizer que é a corrente da felicidade. Tem um filme que fala muito bem disso, né? Se for para deixar um recado, é redundante falar, né? Sigam-nos nas redes sociais, compartilhem, curtam, mas leiam A Riqueza da Vida Simples. É um convite para você ter uma visão totalmente diferente do mundo que vem pela frente. E acreditem, porque é impressionante como que acreditar faz com que a gente transforme as coisas, né? Se a vida não está legal, se eu não estou feliz, se eu estou ansioso, frustrado, começa em mim a transformação. E tem várias técnicas, né? Eu se acordei e achei que a coisa não está legal, eu não queria estar trabalhando hoje, eu normalmente de manhã vou buscar alguma coisa na padaria, ou é pão, alguns frios, e você chegar na padaria sorrindo, muda completamente o seu dia. Ler uma poesia muda completamente o seu dia. Tem uma poesia do seu lado, ouça uma poesia bem declamada, e isso muda completamente o dia. Então, muitas vezes ele está reclamando de um país ruim, que não é ruim, quer ir embora quem não conhece o Brasil. Né? Antes de ir embora do Brasil, visite pelo menos as 5 regiões. Você vai ver um mundo que você não conhece, um mundo de alegria, de prosperidade, de esperança. Tem gente que acha que vive num país ruim, que tem um governo ruim, que escolheu a carreira ruim, que está num relacionamento ruim. E aí o que falta é sorrir um pouco mais, confiar um pouco mais e começar a parar, pensar e agir sobre aquilo que não está legal. E às vezes o agir começa com um sorriso. No planejamento financeiro, a pergunta mais poderosa que tem em todos os meus livros é: você está feliz? Se não está feliz, muda. Ah, mas mudar ou perder o quê? Escolhe uma vida um pouquinho mais simples, você vai ser mais feliz. É o convite que eu faço para vocês e é contagiante. A gente está num processo de transformação social muito grande, que hoje a gente usa o nome educação financeira, mas vai ser uma forma de viver daqui a alguns anos. A gente vai ter muito orgulho de ter participado desse processo todo. Obrigado pela presença de todos, gente. Valeu. Eu quero derramar a nossa gratidão por tanto carinho, por tanto abraço. E eu quero encerrar com poesia, porque é o que eu sei fazer que presta. Eu sempre quis entender qual era a minha função aqui, o meu papel, porque a gente vem para esse mundo velho, não traz nada, vai embora, não leva, mas como o Nath falou, todo mundo pode deixar alguma coisa boa, todo mundo tem o poder de deixar alguma coisa boa, e o que eu tenho para deixar de bom é minha poesia, é esse poder de transformação através da palavra. Eu uma vez cheguei eu estava fazendo uma palestra numa cidade chamada Quixadá, no interior do Ceará. E aí uma moça se levantou e pediu para falar no palco, no meio da palestra. Eu entreguei o microfone. Aí ela falou que tinha depressão e tal, e que há 6 anos tentava criar coragem para se matar e não tinha coragem. E foi muito forte, porque ela olhou para mim e falou assim: e teve um dia que eu estava em paz para morrer. Fui para um quarto, me preparei, e aí quando eu ia cometer o ato, eu fui na televisão do quarto e ia aumentar o volume o mais alto possível. Não sei se ela não queria que alguém ouvisse alguma coisa. E você ia começar a declamar um poema. Eu ouvi. Quando você terminou, o sentimento de
vontade de morrer se converteu em vontade de viver. Nesse dia, eu ouvi, fiquei muito chocado, mas cheguei em casa e fui nas redes sociais e postei no meu Facebook. Se algum poema meu já lhe fez bem, me conte a sua história. Porque eu imaginei que existia muita gente. E eu recebi em 40 minutos 8.000 e poucos depoimentos. De todo tipo de gente. Falando sobre inúmeros temas que eu já falei, sobre perdão, sobre racismo, sobre educação, sobre homofobia, sobre amor. E desses 8.000 e poucos depoimentos, metade falava de um poema específico. Um poema que se chama Recomeço. E eram pessoas diferentes, com histórias diferentes, mas com recomeços diferentes, e que as mesmas palavras puderam ajudar, né? Eu quero encerrar declamando esse poema. Posso? Por favor. Deixa eu pegar o livro. Eu vou declamar aqui mesmo, sentado, não precisa ir para ali não, né? Diz assim: quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio, quando o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe amparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. E quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Enfim, é preciso de um final para poder recomeçar, como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente.